já parou para refletir em que tipo de espírita você é? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos na 7ª lição do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Emmanuel está trazendo para nós reflexões sobre o Espiritismo e a mediunidade. Hoje iremos falar dos companheiros de jornada que frequentam as mesmas casas espíritas que nós ou que trabalham conosco nas reuniões mediúnicas, no movimento espírita e quem sabe até admiramos sem muito o conhecermos. Além de também trazer essas reflexões para nós mesmos, para enriquecer o nosso processo de autoconhecimento. Sabem, em uma reunião mediúnica, a harmonia do grupo presente é fundamental para a execução de um bom trabalho junto à espiritualidade amiga. Mais à frente no livro, iremos falar melhor sobre isso. O ideal é que nós, que frequentamos um mesmo grupo, nos vejamos como uma família. A casa espírita pode ser, assim como outros segmentos da sociedade, um poderoso treinamento para a caminhada rumo à fraternidade universal. Mas nesse texto que iremos refletir hoje, Emmanuel vai nos trazer alguns dos aspectos que nós e nossos companheiros de jornada podemos nos encontrar. Ele se baseia para isso no Livro dos Médiuns, questão 28, parágrafos 1, 2 e 3. Antes de pegarmos o Livro dos Médiuns, vamos ao Livro dos Espíritos, item 7 da conclusão. Kardec nos diz, abre aspas, o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes, o das manifestações, os dos princípios e o da filosofia que delas decorrem e o da aplicação desses princípios. Fecha aspas. Nesse trecho, o codificador já começa a falar sobre os aspectos do Espiritismo. Mas vamos agora para o Livro dos Médiuns, onde iremos aprofundar mais os nossos estudos. Kardec diz assim que entre os que se convenceram por um estudo direto do Espiritismo, podemos encontrar neste grupo 4 categorias. E é aí que o nosso teste começa. Lembra da pergunta no início do podcast? Sobre que tipo de espírita somos? Vamos descobrir agora. Primeiro, espíritas experimentadores. Nas palavras de Kardec, isso significa, abre aspas, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Fecha aspas. Segundo, espíritas imperfeitos, ou seja, como nos diz o codificador, abre aspas, os que no Espiritismo veem mais do que os fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Em nada alteram seus hábitos. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso ou ocioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. Fecha aspas. E em terceiro, os verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos, aqueles que não só gostam e admiram o espiritismo, como tentam trazer para a vida, o dia a dia, praticando e aceitando todas as consequências. Nas palavras de Kardec, abre aspas, convencidos de que a experiência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e coibir seus maus pendores. Fecha aspas. Kardec ainda nos traz uma 4ª categoria, mas essa iremos nos aprofundar no próximo podcast. E aí, até aqui, se encontraram em uma dessas ou mais categorias? Ou melhor, qual categoria queremos pertencer? Acredito que todos nós queremos ser verdadeiros espíritas. Então, o que podemos fazer para alcançar verdadeiramente esse estágio? Vamos estender essa nossa avaliação, levando com os olhos do amor para todo o movimento espírita. Sobre tudo isso, Emmanuel nos trouxe ótimas reflexões, tão importantes que parecem que foram escritas ontem mesmo.
Diz o benfeitor, abre aspas, há muitos companheiros realmente assim. Declaram-se espíritas, proclamam-se convencidos quanto à sobrevivência. Relacionam casos maravilhosos, exibem apontamentos inatacáveis. Referem-se frequentemente aos sábios que pesquisaram as forças psíquicas. Andam de experiência em experiência, fitam médios como se fossem animais raros. Não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais no seio da própria família, mas desconfiam das observações nascidas no lar de outrem. Conservadores primorosos, anedotistas notáveis, mas não mostram mudança alguma. São na convicção o que eram na negação. Nobres expoentes de cultura intelectual, não estendem migalha de conhecimento superior a quem quer que seja. Detentores de vantagens humanas, não se dignam a ajudar ninguém. Felizmente, contudo, temos os companheiros da luta incessante. Afirmam-se também espíritas, mas compreendem que o fenômeno, diante da verdade, pode ser considerado a feição de casca no fruto. Têm os médiuns como pessoas comuns, necessitadas de entendimento e de auxílio. Sabem que a existência na Terra é como um estágio na escola, e por isso não perdem tempo. Moram no trabalho constante, indulgentes para com todos e severos para consigo mesmos. Aceitam a justiça perfeita através da reencarnação e acolhem no sofrimento o curso preciso ao burilamento da própria alma. Verificam que o erro dos outros poderia ser deles próprios e, em razão disso, não perdem a paciência. Reconhecendo-se imperfeitos, perdoam sem vacilar as imperfeições alheias. E vivem a caridade como simples dever, aprendendo e servindo sempre. São esses que Allan Kardec, em sua palavra esclarecida, define como sendo os espíritas verdadeiros, ou melhor, os espíritas cristãos. Fecha aspas. Que todos nós possamos refletir e aprender com os ensinamentos de Allan Kardec e de Emmanuel, que consigamos identificar em nós o que devemos mudar e, com disposição para o bem e a ajuda da espiritualidade, vencer o orgulho e o egoísmo que ainda trazemos. Lembrando sempre que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em domar as más inclinações e realizar a transformação moral. E assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.